Hoje nós vamos iniciar o reino animal. O reino animal, ele é um dos maiores grupos dentro dos reinos que a gente vai estudar. O reino animal ele é muito extenso, ele tem muita diversidade. Mas o que a gente estuda dentro do reino animal? O que a gente vai estudar? O que a gente vai ver? Nós vamos estudar onde os animais vivem, ou seja, o ambiente que eles vivem, o que eles comem, como que eles se alimentam, como que eles se reproduzem. Tudo isso a gente vai ver dentro do reino animal. Como eu disse no início, o reino animal ele é muito extenso. Por isso, a gente separa ele em dois grandes grupos, que são o grupo dos invertebrados, que são animais menos conhecidos, são animais que não possuem coluna vertebral, conhecidos também como animais que não possuem ossos, mas têm estruturas diferentes dos ossos que sustentam esses animais. E o segundo grupo são o grupo dos vertebrados. Quando a gente fala no grupo dos vertebrados, são animais que estão mais no nosso dia a dia. Então, até às vezes é mais fácil a gente estar assimilando, porque a gente conhece, já ouviu falar ou já viu, nem que seja por foto. Os invertebrados, que é o primeiro grupo que a gente vai estudar, às vezes tem animais que a gente nem sonha que são animais. Às vezes a gente pensaria que eram plantas, por terem estruturas primitivas. E quando a gente fala em estudar, esse reino animal, por ele ser tão extenso, ele é dividido em filos, ou seja, grupos, com características que se assemelham. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho de dois grupos, de dois filos diferentes, que são os poríferos e os quinidários. Esse primeiro grupo são os poríferos. Conhecidos como o principal representante dos poríferos, nós temos as esponjas. As esponjas elas vivem no fundo do mar, ou seja, são de ambientes aquáticos marinhos, fixas a rochas. As esponjas, muita gente pensa que na verdade elas são plantas, mas na verdade têm estruturas que caracterizam ela como um animal. Apesar de ter poucas estruturas. Por que ela não pode ser uma planta? Por exemplo, ela não faz fotossíntese. Então, é uma das características que engloba as esponjas no grupo dos animais. As esponjas também, elas são conhecidas como seres filtradores, que limpam essa água do mar. Por quê? Porque a esponja, ela precisa constantemente que a água passe por dentro dela. O corpo dessa esponja, ele é feito de células. Essas células é que faz tudo por essa esponja. Ou seja, é dentro da célula que acontece a respiração, é dentro da célula que acontece a digestão, ela que tem as funções, ou seja, a célula é responsável pelas funções vitais da esponja. Por isso, são seres intracelulares, tudo ocorre dentro da sua célula. Quando a gente fala nas esponjas, por que a necessidade dessa água passar por dentro dela? Porque ela precisa se alimentar. E a única forma que a esponja tem de se alimentar é retirando restos de micropartícula, micro-organismos presentes na água. É quando há a passagem dessa água que ela retira o oxigênio, é que ela retira o seu alimento, é que ela faz todas as suas funções para que ela se permaneça viva. Por quê? Ela não se movimenta, ela não consegue correr atrás do alimento, ela não consegue correr atrás de oxigênio para respirar, ela é de ambiente aquático, retira oxigênio da água. Então a esponja, ela é conhecida como o animal mais primitivo, ou seja, que tem menor característica possível representada dentro do corpo dele. Tudo dentro da esponja é feita por células, mas ela tem importância lá no seu meio, no ambiente onde ela vive. Elas são filtradoras, elas servem para limpar a água, porque ela retira micro-organismos e aproveita esse micro-organismo para se alimentar. O seu corpo, como eu disse, é formado por células e dentro dessas células, junto, tem os porozinhos, como se fosse uma peneirinha por onde passa essa água para ela poder retirar da água tudo que é necessário para ela sobreviver. Então, a gente falou um pouquinho dos poríferos, representados pelas esponjas. São os animais mais primitivos e não tem muita característica. Como que ele se reproduz, por exemplo? É como se fosse bem parecido com a reprodução de uma planta. Ela cria um brotinho aqui do lado, se desprende, fixa a rocha e vai dar origem a uma nova esponja.
Então também é bem simples a sua forma de reprodução. O segundo grupo, como eu disse, são os quinidários. Também possuem poucas características, mas têm características além do que as esponjas. Vocês vão observando que conforme a gente for estudando os animais, a gente vai ver uma progressão de característica desses animais. Esse segundo grupo, esse segundo filo, os quinidários, são representados por pólipos ou medusas. Pólipos são os fixos e medusas, elas conseguem se movimentar por jato d'água, como por exemplo a água-viva. Eu trouxe para vocês a água-viva, que ela é mais conhecida. Se eu falar da caravela, se eu falar dos outros que são representados nos quinidários, vocês não vão ter nem a imagem, nem conhecer esses tipos de representante. A água-viva, todo mundo já ouviu falar de uma água-viva. Ela recebe esse nome porque tem 98% do seu corpo formado por água. Porém, ela tem estrutura que caracteriza ela como um animal. Também são de ambientes aquáticos marinhos, vivem no mar, mas possui em suas células quinidócitos. O que são quinidócitos? Na verdade, são células ou seja, estruturas dentro da célula que liberam uma substância urticante. O que é essa substância urticante? Aqui nos seus tentáculos, esses animais, eles têm essas células. Quando ele se aproxima, por exemplo, a água-viva de um pequeno animal, ela quer se alimentar dele. Então, ela aproxima seus tentáculos a esse animal, libera essa substância através do quinidócito, é como se fosse um gatilho, libera essa substância urticante, que em pequenos animais, ela paralisa os músculos, na função que a medusa possa, ou seja, a água-viva possa recolher ele até a sua boca e se alimentar. Mas ao ser humano, essa substância, na verdade, urticante, que paralisa os pequenos animais, as substâncias dentro do mar, ao ser humano ela queima. Vocês já devem ter visto falar em acidentes com água-viva. Literalmente, a água-viva, ela queima. Se você entrar em contato com os seus tentáculos, conforme você pegar ela em forma de defesa, ela vai liberar essa substância e essa substância ao nosso corpo, ela queima. Pode ocasionar queimaduras de 2º grau. Mas, no seu meio ao qual ela vive, essa função é um meio de sobrevivência para ela poder se alimentar. Então, ela tem essa estrutura que é um pouquinho além dos poríferos. São características além, mas não deixa de ser um ser intracelular. O que isso quer dizer? São seres também que dependem das células para sobreviver. Tudo que ela realiza como função vital para sobreviver é feito por células. Respiração, digestão, ela tem a boca, mas acaba que a sua digestão é feita dentro da célula. Então, esses são os 2 grupos, né? Primeiros que a gente vai estudar, são simples, poucas características, e a gente vai vendo a progressão dessas características com os grupos futuros que a gente for estudar do reino animal.